Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar com os amados uma palavra. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e que não se alcança a justiça através da lei, né? Porque só se alcança a justiça através da fé em Cristo Jesus, porque Ele é quem julga, né? Conforme o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, diz assim: Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, né? Versículo 27 diz: E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Atos 10:42 diz: E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Atos 17:31, porque determinou um dia em que julgará o mundo com igual rigor de sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. E a Bíblia diz que uns creem e os outros debocham, né? Mas bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos, né? A palavra do Senhor, ela é eterna, né? Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é aquele que herdou tudo do Pai através do que foi formado por ele mesmo, através da submissão do coração, como ele sempre dizia ali aos discípulos, né? Aquele que for o menor aqui na terra, aquele que veio para servir, ele é o maior no reino dos céus, né? Aqueles que andam com os atos de justiça, aqueles, como ele nos disse por esses dias, não faz acepção de pessoas quanto ao julgamento, né? Julga com a imparcialidade do Deus vivo, na equidade, caminha na integridade, em retidão, acrescentando os frutos, né, frutíferos, às boas obras, né, em sua fé. A longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a fé, né, aquele que persevera, aquele que pelo mesmo Espírito é dado variedades de dons e de ministérios, né? E aquele que utiliza o amor, que é a fé, né? Atribuindo aos dons o dom de justiça, né? Aquele que recebe, através do exercício constante da fé, o discernimento para julgar os povos e as nações, como o edifício, a casa do Deus vivo, né? Recebe o seu poder e autoridade para julgar os povos e nações com equidade, com justiça, com imparcialidade. Como ele tem nos dito, né? Não te indignes quando vê uma província com as leis violadas, né? Quando se vê atos de injustiça, porque sempre tem um que vigia e além daquele que vigia tem outro mais alto, e a Bíblia diz que ele está no mais alto do trono e contempla todos os filhos de Adão, né? E também aquele que tem um coração contrito e arrependido, ele não despreza e ele faz morada. Quando Jesus estava no templo em Jerusalém, a Bíblia diz que ele saiu do templo, né? E quando ele sai do templo, os discípulos comentam sobre as construções, magnitícias,
ali grandiosas, né, pedras grandes, e ele disse: na verdade não ficará pedra sobre pedra, porque ele é maior do que o templo, né? E se nós temos que ter humildade, a submissão do coração para que ele cresça em nós e nós venhamos a diminuir. Quanto menor a pedra, né, mais ele cresce e habita em nós. Em nada nós nos gloriamos a não ser em nossas fraquezas, da qual ele nos aperfeiçoou, né? Tudo que nós temos que fazer é dar liberdade ao seu Espírito para que ele aperfeiçoe as boas obras em nós, aonde só é possível através dele, porque ele é o elo da perfeição. E bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos, né? Porque nós estamos aqui para exercer o direito, para que venha a equidade, né? Para que atos de parcialidade caiam por terra, né? Porque o seu trono é justiça, é imparcialidade, né? E um governo ímpio, governando um povo enfraquecido, não prospera, né? Porque não está com a revelação do Deus vivo, né? Porque aquele que revela a imagem e a glória de Deus vivo é aquele que governa, né? E quando assim procede, quando as leis estão violadas, quando não exerce o direito, ele é aquele que a um ele promove, né, e a outro ele rebaixa, porque o Pai o deu o poder e a autoridade para julgar. Os anjos sobem e descem sobre ele, né, um sacerdócio superior aos dos anjos. Deus o fez um pouco menor e ele os venceu e se tornou, venceu os anjos destituídos da glória de Deus e ainda é um mediador, né, aos anjos flamejantes, dos quais o serve, né? Amém, amados? Um dia que se inicia abençoado a todos com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E praticando os atos de justiça, que só são possíveis através daquele que habita em nós, né? E ele é maior do que o mundo, né? E ele, quando nós declaramos que nada somos, nada podemos, a não ser se for pela sua presença grandiosa, ele cresce em nós e nós diminuímos, né? Estamos aqui para servir, para que o direito, né, venha sobre todo o mundo. E depois que ele expulsar todos os principados e potestades, né, nós sabemos que ele entregará tudo do Pai ao Pai. E então virá o fim. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.